Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada especial, uma jornada ao coração da fé e da história, para falar sobre uma figura que moldou o mundo como o conhecemos, Jesus Cristo. Mas não vamos focar apenas nos eventos históricos. Vamos mergulhar na essência de quem ele foi, na sua história e, acima de tudo, no seu imenso amor e na sua incomparável bondade. Então, quem foi Jesus? Para mais de 2 bilhões de cristãos, ele é o Filho de Deus, o Salvador. Para os historiadores, ele é uma figura histórica real, que viveu na província da Judéia há cerca de 2000 anos. Mas, para além dos títulos e das datas, Jesus foi um mestre, um carpinteiro, um amigo dos marginalizados e um revolucionário do espírito. Sua vida, embora curta, deixou um legado eterno. Ele nasceu de uma forma humilde, não num palácio, mas numa manjedoura. Cresceu numa família simples em Nazaré. A sua vida pública começou por volta dos 30 anos e durou apenas cerca de 3 anos. E que 3 anos foram esses? Ele viajou a pé por vilas e cidades, ensinando em sinagogas, nas montanhas e à beira-mar. A sua mensagem era radical para a época e, de muitas formas, continua a ser radical hoje. Jesus falava sobre um reino que não era deste mundo, um reino de justiça, paz e amor. Ele ensinava através de parábolas, histórias simples do dia a dia que revelavam verdades profundas sobre Deus e sobre nós mesmos. Quem não se lembra da parábola do bom samaritano, que nos ensina a amar o nosso próximo sem preconceitos? Ou da parábola do filho pródigo, que ilustra o perdão infinito e a alegria do reencontro? As suas palavras eram como água fresca para quem tinha sede. Ele dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Que promessa poderosa! Ele não oferecia soluções mágicas para os problemas da vida, mas oferecia descanso para a alma, um propósito e uma esperança que transcendem as circunstâncias. Mas a bondade de Jesus não estava apenas nas suas palavras, estava principalmente nas suas ações. A sua história é uma tapeçaria de atos de compaixão. Ele curou os doentes, cegos que passaram a ver, paralíticos que voltaram a andar. Ele não fazia distinção. Tocou em leprosos que eram considerados impuros e eram obrigados a viver isolados da sociedade. Para Jesus, ninguém era intocável. Ele acolheu as crianças numa época em que elas não tinham voz. Ele defendeu mulheres que eram julgadas e marginalizadas. Ele sentou-se à mesa e comeu com cobradores de impostos, pessoas vistas como traidoras e pecadoras. Ao fazer isso, Jesus estava a mostrar, na prática, que o amor de Deus é para todos, sem exceção. Ele via o valor em cada pessoa, para além dos seus erros, da sua condição social ou da sua reputação. Essa era a essência do seu amor, um amor incondicional, um amor que não pergunta o que eu ganho com isto, mas sim como posso servir. Um amor que não julga, mas acolhe. Ele ensinou o mandamento mais importante: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu toda a lei e os profetas nestas 2 frases simples, mas profundamente desafiadoras. Viver este amor era o centro de tudo, e ele foi o exemplo máximo. A sua bondade não era passiva, era uma força ativa que procurava restaurar, curar e libertar. Ele desafiou a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, que se preocupavam mais com regras e rituais do que com a justiça e a misericórdia. Ele virou as mesas no templo, não por raiva descontrolada, mas por um zelo sagrado, por um desejo de purificar a casa do seu Pai e torná-la um lugar de oração para todas as nações. A sua jornada culminou no evento mais central da fé cristã, a sua crucificação e ressurreição. Ele foi traído, negado, julgado injustamente e condenado a uma morte cruel.
E mesmo na cruz, a sua bondade brilhou. As suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nível de amor é este que consegue perdoar os seus próprios executores no meio de uma agonia indescritível? Este é o clímax da sua história de amor. A crença cristã diz que ele, sendo inocente, tomou sobre si o peso dos erros da humanidade. A sua morte não foi uma derrota, mas o sacrifício supremo, a maior prova de amor que já existiu. Como diz a famosa passagem em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a história não termina aí. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A ressurreição é a vitória final sobre a morte, a promessa de uma nova vida e a confirmação de que o amor e a bondade são mais fortes do que o ódio e a violência. É a esperança que ilumina a escuridão e dá sentido ao sofrimento. Então, quando falamos da bondade de Jesus, não estamos a falar de uma bondade fraca ou ingênua, estamos a falar de uma bondade corajosa que confronta a injustiça, de uma compaixão radical que abraça os excluídos, de um amor sacrificial que dá a vida pelos outros. A sua história não é apenas um relato do passado, é um convite para o presente, um convite para olharmos para as nossas próprias vidas e perguntarmos: como podemos refletir um pouco dessa bondade? Como podemos amar o nosso próximo de forma mais concreta? Como podemos ser agentes de cura e reconciliação no nosso mundo, tantas vezes dividido e ferido? A mensagem de Jesus é intemporal. Quer você seja um crente fervoroso, alguém que está a explorar a sua fé, ou simplesmente uma pessoa curiosa sobre figuras históricas impactantes, a vida de Jesus oferece lições profundas. Ele ensina-nos sobre perdão, humildade, serviço e, acima de tudo, sobre o poder transformador do amor. A sua bondade não foi apenas um sentimento, foi uma ação contínua. Foi estender a mão, partilhar o pão, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É um modelo de humanidade na sua forma mais plena e divina. Refletir sobre Jesus e a sua bondade é mais do que um exercício intelectual. É um bálsamo para a alma. É lembrar que, mesmo nos dias mais sombrios, existe uma luz. Mesmo quando nos sentimos perdidos, existe um caminho de volta para casa. E mesmo quando nos sentimos indignos de amor, existe um amor que nos alcança exatamente onde estamos. A história de Jesus é a história do amor de Deus em ação. Uma história que continua a ser escrita nos corações de milhões de pessoas em todo o mundo. É uma história que nos convida a fazer parte dela, a sermos as mãos e os pés de Cristo hoje, espalhando a sua bondade e o seu amor por onde quer que formos. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. A história de Jesus é vasta e profunda, e hoje apenas arranhamos a superfície da sua imensa bondade e do seu amor infinito. Muito obrigado por terem assistido e por partilharem este tempo conosco. Se este vídeo falou consigo, deixe o seu gosto, partilhe com alguém que precise de ouvir esta mensagem e subscreva o nosso canal para mais conteúdos como este. Gostaríamos muito de ler os seus pensamentos nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.